Começa agora o nosso Super News. Eu sou Cássio Miranda e vamos trazer para vocês notícias do Brasil, do mundo, notícias que edificam o nosso coração, notícias que nos informam. Aqui em Belo Horizonte é dia com sol a pino, todo o céu está sem nuvens e a temperatura mínima prevista hoje é de 11 graus centígrados, a máxima de 25 graus. O céu está claro, como eu disse, pouquíssimas nuvens, são 12 horas e 2 minutos. Você que nos ouve pela Rádio Super, receba o nosso grande abraço. É sempre bom estar ouvindo notícias, ouvindo programação edificante. Indique para as pessoas que você conhece a Rádio Super 100,5 FM. Eu mesmo está lá sintonizado no canal 1 do meu dial lá. Eu já aperto o botãozinho lá e vou ouvindo, né? Notícias, vou ouvindo músicas, louvores. De meia hora você tem notícia na Rádio Super. Você tem amanhã com Giovanni Gandra, no Bom Dia com a Palavra. Você tem mensagem do Pastor Márcio. Você tem louvores, músicas de excelente qualidade. Fique sempre ligado na Rádio Super. Você que nos assiste pela TV, muito obrigado, viu, pela sua audiência. Você sabe que aqui você é sempre edificado e bem informado. Bem informado porque nós temos sempre a companhia dela, Amanda, a nossa querida repórter. Tudo bom? Amanda Barros. Tudo bom, querida? Bom dia, Cássio. Tudo bem? Prazer, assim, inoxidável. Ah, que bom. Eu fico muito feliz de ser inoxidável, né? Porque é uma das poucas garantias que a gente tem ultimamente. Ô, Amanda, você gostou hoje eu tô combinando, você gostou da gravata combinando com o blazer? Eu achei que você tá chiquérrimo. Tô achei que você chique tá no assim, último. Você tá assim, pronto pra apresentar um jornal diurno e pronto pra ir pra uma formatura à noite. Você tá maravilha, hein? Super versátil. Só que formatura não tá rolando não, filha, porque... Tem que guardar. Vai ter que guardar para daqui a uns anos. Não, e aglomeração não tá dando. Pois né? Exatamente. Ô, Amanda, vamos falar do Rio Grande do Sul, Amanda? Vamos falar do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul adotou um novo modelo de distanciamento social a partir de ontem, na segunda-feira. Esse modelo, que é o distanciamento social controlado, divide o estado em regiões e usa bandeiras para classificar o avanço da doença. Para quem está ouvindo a gente pela Rádio Super e quem está assistindo pela televisão, nós estamos exibindo aí um mapa do Rio Grande do Sul. Sim. Que está dividido em cores. Então a gente consegue ver aí que o mapa está dividido em cores amarelo, laranja, vermelho e o preto ainda não está no mapa, graças a Deus, mas ele existe para mostrar os estados onde a situação está muito grave. Sim, as regiões, né? Exatamente. Na região central do estado é que está o maior risco, né? Apenas um município ali, ou uma regiãozinha, né? Isso, a região do Lajeado é a região vermelha, onde a gente tem 8 mortes registradas para uma população de mais ou menos 80 mil habitantes. Sim. E todas as 30 cidades que dependem do Lajeado, dessa cidade do Lajeado, também adotam essas mesmas medidas. A faixa amarela, a bandeira amarela, é para situações onde o vírus, o avanço do vírus, ele está inferior à capacidade de atendimento dos hospitais. E o laranja é um intermediário. No caso, a capital, né, do estado... Porto Alegre está em bandeira laranja. É interessante, sabe, Amanda, essa questão de avaliar se estamos com muito contágio, porque a gente tem que pegar esse percentual mesmo, a questão estatística. Sim. Né? O número de contaminados, de contagiados por milhares de pessoas ou por milhões de pessoas, né? Exatamente. O Brasil mesmo, né? O pessoal está tocando um terror absurdo aí. Graças a Deus, apesar de um número importante de pessoas contagiadas, o nosso número é inferior aos Estados Unidos, não inferior de forma absoluta. Percentualmente, a gente está com cerca de 10 pessoas contagiadas por 1 milhão de habitantes. Exatamente. Né? E a gente sabe, Cássio, que não dá para adotar uma mesma medida restritiva sem considerar o contexto, né? Que é o que você está falando. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles estão considerando vários fatores quando decidem em qual bandeira se enquadra. Então, o número de contágios, o número de mortes, o número por 1 milhão de habitantes. São vários fatores que são considerados para se chegar a esse número e assim ter um resultado mais efetivo, né? Graças a Deus também, apesar de termos, né, óbitos, né, pessoas infelizmente que falecem, normalmente essas pessoas que têm falecido é porque tinham comorbidades, né, tinham outros problemas de saúde, né, e associados ao coronavírus, né, e à Covid-19 vieram a falecer, infelizmente isso, né?
Pois é. O número, infelizmente, continua crescendo, né? Mas nós sabemos que o nosso país tem se organizado e o estado do Rio Grande do Sul, particularmente, também tem se organizado para conseguir atender essa demanda e, a partir disso, também conseguir conciliar com o desenvolvimento da economia no estado. Isso. Então, essas medidas restritivas, elas podem ser afrouxadas nos estados onde isso não vai trazer prejuízo para a saúde das pessoas, para o sistema público de saúde, obviamente respeitando as orientações gerais, né? Que são uso de máscara, distanciamento social, uso do álcool em gel. Isso é válido para o Brasil inteiro, inclusive para todas as cidades do Rio Grande do Sul. Mas nos estados onde a bandeira é amarela, existe a possibilidade de um afrouxamento para que a economia retome. Isso. E a gente não tenha, assim, dois problemas graves acontecendo simultaneamente. Isso, né? A recessão e a doença, né? Exatamente. Agora, é importante isso, né, Amanda? Eu gostei dessa expressão, distanciamento social controlado, porque mantém-se o distanciamento social, respeito, então, uso de máscara, álcool em gel. Por exemplo, a questão de elevadores mesmo. Eu já tenho evitado, aqui na TV nós temos elevador, eu evito entrar no elevador com outra pessoa, né? Porque Sim. é um ambiente muito restrito, né? Eu desço da redação, nós estamos aqui no primeiro andar, desço da redação sem máscara, porque eu já venho para o estúdio, né? Às vezes eu coloco a máscara no bolso, mas fora isso a gente procura ficar com a máscara quando está convivendo com outras pessoas, né? Claro. Para manter esse controle, né? Essa conscientização é muito importante e é ela que tem ajudado os números a serem, né, menores do que poderiam ser, se não houvesse essa conscientização. Uso da máscara, álcool em gel, distanciamento social, como nós já dizemos aqui tantas vezes. Inclusive aqui no estúdio mesmo, os cinegrafistas, todos eles estão usando máscara, umas máscaras bem estilizadas aqui, para você ver o style das máscaras. O negócio aqui é alto nível, filho. Hoje as máscaras estão lindas, eu já fui aí dar uma olhada. Você viu que bonito? Tem Já máscara fui. verde, tem máscara, isso é cachorrinho, Tem né, máscara de cachorrinho. De cachorrinho, Tem de rapaz, nuvenzinha. Rapaz, o negócio aqui tá alto nível. Amanda, falou em Argentina, né? Você conhece a Argentina? Conhece o Rio Grande do Sul? Olha, o Rio Grande do Sul não. Eu tenho família no Paraná, pertinho. mas é pertinho, mas o Rio Grande do Sul ainda não tive oportunidade. Porque eu acabei falando de Argentina, porque eu pensei em Argentina, porque o Rio Grande do Sul tem uma fronteira imensa com a Argentina, né? Exatamente. E tem uma questão interessante entre Argentina e Brasil, uma notícia muito pitoresca. Ai, sensacional. Eu tô apaixonada. Olha só, a fronteira entre o Brasil e a Argentina está fechada há mais de 50 dias por causa, né, das medidas que foram necessárias, por causa da Covid-19, da pandemia, mas houve uma exceção. A fronteira foi aberta nessa segunda-feira para dar passagem a uma elefanta, a Marta. Você está falando sério? Sério, a Mara precisava ser transportada da Argentina, onde ela estava, para o... Ela foi transferida de um zoológico de Buenos Aires, na Argentina, para o Santuário dos Elefantes. Era esse nome que eu queria me lembrar. Sim. Ela foi transferida para o Santuário dos Elefantes, que fica na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Isso, que legal. Pois é, ela está sendo escoltada pela Polícia Rodoviária Federal, tá? Que ela é chique, e ela é levada em um compartimento com janelas totalmente adequado e adaptado para as condições necessárias que ela precisa para se manter bem, e tem uma equipe profissional acompanhando, tá tudo certo. Mas que legal, e inclusive essa é uma boa notícia, porque é um processo de reabilitação desses animais, né? Porque infelizmente ainda há muitos animais em circos confinados em jaulas, né? E lá, esse santuário dos elefantes foi uma iniciativa muito legal, que fica no Mato Grosso, né? Lá no Chapada dos Guimarães, que eles vivem livres, né? É o mais próximo do habitat natural, né? Pois é, isso é muito bom. E o que acontece? A Mara, especificamente, ela já fez parte da equipe de 2 circos. O último circo onde ela estava veio à falência, o grupo faliu. Então, a Mara foi direcionada para um zoológico na Argentina. Mas agora, nada melhor do que um santuário para elefantes, né? Porque o zoológico, mesmo tendo, né, os cuidados, a limitação de espaço é muito grande, é muito distante do habitat natural.
Então, toda vez que um animal retorna para sua casa, para o que é mais próximo da sua casa, a gente comemora e fica muito feliz. Sem maus tratos, né, Amanda? Eu acho que nós, sobretudo nós que confessamos o nome de Jesus, temos que preservar o meio ambiente, né? Foi uma ordem que Deus deu lá no Éden, né? Isso. Cuidar do jardim, né? A Mara já nasceu em cativeiro, Cássio. Ela já nasceu em cativeiro na Índia, foi vendida para um outro cativeiro, para uma outra pessoa que também trabalhava nesse segmento. E aí depois ela foi vendida para circos e agora ela tem em torno de 50, 54 anos. Ela vai experimentar a liberdade pela primeira vez. Que legal. Tem Eu quase creio uma idade, que Deus se alegra. Pois é. Tem quase uma idade, a Mara. Olha só. Da década de 60 também. Mas eu fico feliz com essa notícia, viu? Que bom. Pois é. Você tem que sempre trazer notícias boas assim, viu? Eu gosto disso. Eu gosto disso. Amanda, em fevereiro eu lembro que se falava do coronavírus, mas eu até viajei para o exterior em fevereiro, mas não havia essa coisa de coronavírus, de Covid. Assim, se falava, mas muito remotamente. Mas você tem dados aí que parece que já em fevereiro já tinha aqui no Brasil, é isso? Pois é, Cássio, saiu um estudo recente informando que em fevereiro, no início de fevereiro, o vírus da Covid já circulava, muito antes do primeiro caso que foi confirmado, né, no dia 26 de fevereiro, de um brasileiro que estava na Itália. Sim. Esse caso foi confirmado no dia 26 de fevereiro, mas muito antes disso, esse vírus já circulava por aqui. Que coisa, menino. Pois é, os estudos apontam que, na verdade, a inserção desse vírus aqui no nosso país foi na última semana de janeiro, se manifestando no começo de fevereiro. E eles usam a estatística, né, que eles usam para ter o conhecimento, para ter essa informação, é baseado no número de óbitos. Olha. Eles fazem, através do número de óbitos, um estudo para confirmar quando realmente surgiu e quando começou essa pandemia, quando ela chegou aqui no Brasil. Sim, sim. Porque é uma questão assim, que nós sabemos que isso foi importado, né? Não chegou aqui... chegou com um vetor, um transmissor humano. Alguém trouxe isso. Exatamente. Né? A ideia era, muito falava, foi no carnaval, né, que isso aconteceu, né? Pode até ser, mas pelo que você está falando, é final de janeiro? Não. Exatamente, na última semana de janeiro. Então olha só, a introdução se deu no final de janeiro e a primeira vez que ele se manifestou foi no comecinho de fevereiro. Então, no carnaval, ele já estava por aqui e no dia 26 de fevereiro foi confirmado o primeiro caso, que era de um homem vindo da Itália. Isso nos preocupa muito, né, Amanda, de pensar que, então, durante o carnaval já se sabia, as autoridades já tinham conhecimento disso. Exatamente. E deixaram a festa correr solta, né? Pois é, assim, esse é um estudo da Fiocruz, né, que fez esse levantamento para ter essa informação, essa confirmação. Mais estudos ainda serão feitos, mas isso não é só aqui no Brasil, em outros países também. O vírus, o tempo de contágio, a introdução do vírus no país foi anterior ao que se imaginava, ao que se esperava, de acordo com a evolução do vírus que a gente tem acompanhado atualmente. Sim. E se Deus quiser, logo, logo ele vai ser eliminado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Cássio, porque nós precisamos que isso aconteça, né? Agora, para isso, obviamente, tem que ter investimento. E tem uma notícia muito interessante que o pessoal da JBS, que esteve envolvido aí com a questão de Lava Jato, Joesley Batista e tudo, eles estão, remindo um pouquinho da culpa aí, né, ajudando, né? Exatamente. A JBS, que é uma das maiores empresas alimentícias do mundo inteiro, anunciou uma doação de 700 milhões de reais para ações em combate à pandemia da Covid-19. De acordo com as informações divulgadas pela empresa, desse total de 700 milhões, 400 serão destinados ao enfrentamento da crise econômica no país. Ah, que bom. Pois é, porque a gente precisa também de medidas nessa área, né? Não só na área da saúde. Reaquecer o mercado. Amanda, o número de pessoas que estão perdendo emprego é muito alto, isso é muito preocupante. Pois é muito alto, muito preocupante. E olha que as informações legais. Desses 400 milhões que foram separados, desses 700 milhões doados por eles, eles serão divididos em ampliação de ofertas de leitos, auxílio na construção de hospitais, que ótimo, compras de teste para diagnósticos, equipamento médicos, doação de
alimentos e também haverão recursos destinados a pesquisas. 50 milhões são incentivos para pesquisa, para que a gente descubra logo a cura, uma vacina para essa doença, né, que tem assolado o mundo inteiro. E a gente tem também 20 milhões direcionados para ONGs, organizações não governamentais que cuidam de pessoas que têm situação social debilitada, que têm mais necessidade de auxílio. Parabéns, então, à iniciativa, né? Que Pois bom, é. tem uma boa notícia ligada à JBS, né? Ficamos felizes, né? Porque exatamente. a gente sabe que eles já foram envolvidos em outros escândalos, mas muitas empresas têm se voltado para ajudar, direcionando recursos, incentivando, criando campanhas para arrecadação de recursos e, se Deus quiser, a gente vai sair dessa logo. Ô, Amanda, você falou da elefanta, né? Sim. Elefanta, que é indiana, que é a origem dela, assim, ela nasceu em cativeiro, mas ela é indiana. Você sabe eu ia falar país, mas não, outro continente, né? Porque a Índia fica na Ásia. Outro continente onde tem muito elefante, né? África. Claro. Vamos ter notícia da África Ai, agora. meu Deus, olha só essa notícia da África. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, suspendeu nessa última segunda-feira os testes nacionais de laboratório encarregados pelos resultados de exames do coronavírus. Isso porque um mamão papaya e um bode testaram positivo para a doença. Mas você tá falando sério, Amanda? Ô, Cássio, parece que é brincadeira, mas não é. Um mamão papaya tá com Covid-19. Um mamão papaya e um bode. Eita. Isso, entre outros objetos objetos não vivos, né? Inanimados. Outras coisas inanimadas que também testaram positivo para a doença. Coletaram lá um sumo, algo do mamão papaya, levaram, sem dizer que era mamão papaya, obviamente, levaram para o laboratório, faz o teste deu positivo para coronavírus. Exatamente. Fizeram o mesmo com bode e com outros objetos inanimados. Meu Deus. E o que aconteceu é que com isso ficou comprovado que o resultado, a eficácia desses testes não é tão segura. Claro. Na verdade, não é nada segura, né? Nada segura. Porque se tem um mamão testando positivo, e aí com isso, o presidente, o John Magufuli, ficou bem chateado, ficou meio revoltado, falou que estão tentando sabotar o governo, que alguém deve ter sido pago para testar positivo, e aí ele invalidou o resultado desses exames e a chefe interina de comunicação do Ministério da Saúde, lá da Tanzânia, afirmou que o diretor do laboratório e o gerente de garantia de qualidade foram suspensos para abrir caminhos para a investigação. Então, esse caso levantou muitas suspeitas, deu alguns probleminhas lá, mas eles estão sob investigação e os resultados foram desconsiderados, porque a gente sabe que não tem, né, uma comprovação de eficácia. Tem um passarinho me contou que andam comparando o John Magufuli com o nosso presidente. Olha só, Cássio, eles estão falando que o John Magufuli é o Bolsonaro africano. Meu Deus. Porque ele desacredita da pandemia, ele desacredita dos efeitos da pandemia, ele tem tentado contornar a situação, falando que não é bem assim, que não é tão grave, que as pessoas estão exagerando, que as medidas são exageradas. E aí ele está sendo chamado por aí de Bolsonaro africano. Meu Deus. Ainda mais aí que um mamão papaya testa positivo, aí deu força pra ele. Pois é, um mamão papaya e um bode, né? Ai, não. Ô, Amanda, vamos fechar assim com uma coisa legal? Vamos. Tem um vídeo que está circulando na internet, eu queria que você visse, os nossos telespectadores vissem e os ouvintes da rádio vão ouvir a descrição. É um pai, muito legal isso, um pai que todos os dias ele sai com a filhinha, porque ele não rompe o confinamento social, mas é a maneira dele dar uma distendida nisso. Ele sai para levar o lixo, né, no lugar de colocar perto do apartamento dele. Mas para dinamizar isso, olha o que o pai fez. Ele saiu vestido, cada dia sai vestido. Olha, você que está vendo pela TV, está vendo aí. Sabe quem é esse, Amanda? Ah, esse é o Olaf. E a Frozen. Frozen tá pequenininha, né? Esse aí é o Naruto, né? Isso. Ah, que legal. Então, o pessoal da rádio não está vendo, mas é o pai dando mão para a filhinha, levando. Agora o Homem-Aranha, né? Ele de Homem-Aranha e a filhinha de Mulher-Aranha, né? Gente, e dando tchau para todo mundo. Olha, você sabe quem é esse, Amanda? A Bela e a Fera. A Bela e a Fera. Olha que coisa linda. Virou uma atração. Não é? E o pessoal nos prédios ao lado ficam esperando a hora de levar o lixo.
né? E ele vai, caminha com a filhinha curtindo, né? Joga o lixo na caçamba e dá tchau pra todo mundo. E a menina dando tchauzinho também. E interessante, os dois de máscara. Batman e Robin, olha que sensacional. Batman e Robin, e agora a menina que tá levando o lixo. Esse aí eu tentei descobrir quem é, não consegui. Ai, meu Deus, eu também não conheço. É de asa, mas são tantos personagens, né? É. Mas isso aí também Esse é a Ladybug. Isso aí. A Ladybug e o Cat Noir. Ah, tá. Então eu tô aprendendo, porque eu sei que é o desenho animado. E aí tem um monstro verde também que eu não sei. Parece que é a princesa e o sapo. A princesa e o sapo. Ah, Rapunzel parece, né? Isso, tá bem o cabelo vai tropeçar no cabelo da menina. Olha, pode perceber que aí eu nem lixo eu tava levando já, porque já virou uma atração, né? Pois é. Assim, como esses deslocamentos mínimos são necessários, né, Cássio? A gente pode fazê-los com alegria, né? Isso Aproveitar mesmo. esses deslocamentos mínimos com segurança, claro, mas fazer isso com alegria, de forma descontraída. A filha dele com certeza não vai esquecer disso nunca. E de máscara, os dois com máscara, quer dizer, dentro da segurança. Pois é, muito legal. Tem várias iniciativas como essa surgindo por aí, né? Isso mesmo. Amanda Barros, muito obrigado, querida. Cássio, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com você. Foi um prazer inoxidável. Eu tô muito feliz com esse inoxidável. Um beijo. Nós vamos para um breve intervalo, tá joia? Tá bom, nós vamos um breve intervalo e logo a gente volta com mais Super News. Estamos de volta com o nosso Super News, direto aqui dos estúdios da Rede Super, da Rádio Super aqui em Belo Horizonte. Um grande abraço a você que nos ouve pela 100,5 FM, você que nos vê pelos diversos canais que transmitem a Rede Super, até você que nos vê pela internet, um grande abraço. Um abraço a você que está aí na Alemanha. Sabe por quê? Porque o Milton vai me dar uma ótima notícia que vem da Alemanha, não é isso? Milton Guimarães. E aí, Cássio, como é que você tá? 100%. Estou feliz que tem notícia boa vindo da Alemanha. Tem notícia boa porque você gosta de futebol, Cássio? Muito. Pois é. Estou com crise de abstinência. Tá com crise? Eu não sou muito fã de futebol, não, sabe? É mesmo? Não sou muito chegado, não. Mas o campeonato alemão vai voltar. Isso, a Bundesliga, né? O nome é feio, mas feio demais, mas é o nome da liga de futebol da Alemanha, a Bundesliga, que volta esse final de semana já com 3 partidas. Vai ser muito interessante, porque, obviamente, todos os cuidados serão tomados, né, de isolamento social. Os jogadores não estarão com máscaras, mas quem estiver no banco vai ter que estar com máscara, né? Vai ser sem torcida, né? Mas vai ser transmitido o jogo, né? Pergunta se eu vou ver esse jogo. Pode ser o Werder Bremen contra o Borussia Mönchengladbach. O que for, eu vou ver. Né? Inclusive, né, nós temos imagens aí, né, de um dos jogadores lá do campeonato alemão. Mas, gente, tá fazendo falta. E não custa, porque, olha só, os jogadores vão estar ali. Obviamente, todos eles fizeram o teste, deram negativo para coronavírus. Sim. Né? Eles estarão sem máscara, mas os colegas no banco também estarão ali com suas devidas máscaras, guardadas, né, guardar todo o cuidado. E sabe o que eu acho, Milton, não sei o que você pensa, não necessariamente falando de futebol, sim, mas a gente precisa de também ter um pouco de lazer, porque tem gente que tá tendo crise aí, viu, rapaz, ficando parado em casa sozinho, sem ter um momento de relaxamento, é preocupante, né? É muito preocupante, porque tem muita gente que sofre, né, com essa questão da solidão, e não só da solidão, né, mas de não ter uma atividade para fazer em casa. Exatamente. Ô Milton, notícias do nosso presidente, né? Notícias, inclusive, já continuando esse assunto, né, que a gente estava falando, é que ontem o Bolsonaro colocou aí, em uma edição extra do Diário Oficial, ele colocou mais algumas atividades essenciais para o país durante esse período de pandemia. Na semana passada, a gente tinha comentado que ele tinha incluído aí os serviços de construção civil, você deve estar lembrado, né? Isso. Só que ontem ele decidiu incluir outras 3 atividades, que são as atividades de salão de beleza, barbearia e também de academia. Você estava falando aí de esportes, né? Só que agora é para academia, e ele disse que vai começar, ele colocou porque juntos, essas 3 atividades juntas geram aí pouco mais de 1 milhão de empregos. Uau! Ele disse que existe sim a preocupação com relação à doença, mas que deve ter uma preocupação com relação aos empregos também. Isso. Porque isso pode gerar um grande problema econômico, né? E vai ter que ser feito com agendamento, sim, né? Sim, vai ter que ser feito com agendamento. Sem aglomerações nos salões, nas barbearias, né? Só que é importante lembrar, Cássio, que apesar disso, o STF entende
que mesmo que isso seja uma ordem vinda do governo federal, é preciso a gente ter a dimensão de que existem os governos estaduais e municipais e que eles também devem determinar se essas atividades deverão retornar ou não. Ou seja, por mais que seja um decreto do governo federal, a gente tem que entender se o nosso prefeito ou se o nosso governador concordam com essas atividades. Porque caso eles não concordem, infelizmente, nós não vamos poder incluir essas atividades no nosso dia a dia. Entende? Muito interessante isso. Sim, né? sim. É interessante porque aqui em Minas Gerais a gente tem visto que o governador Romeu Zema, né, ele tem concordado com muitas ações aí do governo federal. Já o nosso prefeito Alexandre Calil já é o contrário, né? Ele não costuma concordar muito com o que o governo federal tem feito. Então a gente tem que ficar, quem mora aqui em Belo Horizonte tem que ficar atento, porque às vezes é esperto. Às vezes você é empresário, né? É barbeiro ou dono de um salão de beleza, cria expectativa, mas você tem que respeitar também as ordens do governo estadual e também do nosso governo municipal. Lembrando que 8 governadores já disseram que não vão seguir as ordens do governo federal em relação ao retorno dessas atividades essenciais. E são os governadores da Bahia, do Ceará, do Pará, da Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Sergipe. Só está faltando São Paulo para completar a lista da oposição. Por enquanto ele não falou nada, viu, Carlos? Mas observe, é interessante. Todos eles são de partidos de oposição. Partidos de oposição, sim. É muito interessante. E dizem sempre o mesmo argumento, de que se voltar essas atividades essenciais, provavelmente vai ter um crescimento aí do número de casos infectados pelo coronavírus. Mas são os diplomatas, são pessoas preocupadas com a humanidade, que eu fico assim, consternado com tanto amor pela humanidade. Ô Milton, eu vou pedir para você, porque você tem outra notícia sobre Calil. Sim. Que me chamou a atenção. Primeiro. Exatamente. Tá. Porque você falou, né, dessa dimensão, que é muito interessante no nosso país. Não adianta ter um decreto federal, sendo que a gestão é municipal ou estadual. O nosso prefeito Alexandre Calil, né, que falou outro dia que ia construir, não, como é que fala? Ia cavar 1.900 covas no cemitério de Belo Horizonte. Sim, ele falou isso, né? Só que ontem ele deu uma declaração muito polêmica, viu, Cássio? Ele falou que ele vai fechar Belo Horizonte com pelo menos 13 barreiras sanitárias. Ei! Você sabe o que são barreiras sanitárias, Cássio? Explique, Milton, vamos lá. As barreiras sanitárias são, como ele disse, barreiras que são criadas para que agentes de saúde possam verificar as pessoas que estão entrando na cidade. E ele vai fazer isso. Vai fechar Belo Horizonte? Vai fechar Belo Horizonte com essas 13 barreiras. É claro que ele não consegue fechar isso completamente, né, Pois é. A gente sabe que ele não consegue. E nessas 13 barreiras ele vai colocar agentes de saúde e também a polícia militar para ir barrando aos poucos a entrada de veículos. E olha o que ele vai fazer. Digamos que você está chegando a Belo Horizonte. Sim. Você vai estar chegando com o seu carrinho, eles vão parar você, um agente de saúde vai testar isso, não é testar, né? Ele vai colocar aí, medir a sua temperatura. Sim, tem aquelas maquininhas que eles estão usando. Isso mesmo. Ele vai medir a sua temperatura. Ele não disse o que vai acontecer se, por exemplo, você for constatado que você está com febre. Ele não disse o que ele vai fazer. Desce do carro e vai ficar sentado no meio-fio. Ou pedir assim, fique em quarentena na sua casa, né? Mas isso aí não vai adiantar nada. Se você tiver que trabalhar, você vai trabalhar mesmo doente. Ô, Milton, né? eu queria entender. Vamos conversar. Conversemos agora. Sim. Por exemplo, você sabe que eu moro em Lagoa Santa, uma cidade, né, da região metropolitana. Lá em Lagoa Santa, o prefeito fez alguns dias barreiras sanitárias, mas o acesso principal da MG10 para Lagoa Santa é uma via. Então não tem jeito de você escapar. Se você vem de Belo Horizonte, sai daqui onde nós estamos, para Lagoa Santa, você tem que passar por ali. Salvo que você pegue uma estrada vicinal, de terra, alguma coisa assim. Sim. Agora, Belo Horizonte, quantas entradas temos nessa cidade, Milton? Será que o prefeito conseguirá isso? Não vai conseguir. Não dá nem para contar. E o pior de tudo é que ontem ele disse que Belo Horizonte está importando doentes, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. Aí eu fiquei assustado, mas Pará, por quê, né? E aí ele foi criticar a empresa Vale. Isso mesmo. Você sabe, Cássio, que, por exemplo, se você é um engenheiro e trabalha para a Vale, muitas vezes você tem que ser transferido lá para a Vale, trabalhar lá durante um tempo e aí você retorna para Belo Horizonte para rever sua família, né? Isso. Muitos engenheiros fazem isso, né? E de 15 em 15 dias eles retornam aos seus lares para rever esposas e filhos, enfim.
Ele disse que nesse ambiente a Vale está importando pessoas doentes. Ou seja, são mineiros, belo-horizontinos, que estão trabalhando lá e que acabam tendo que voltar para rever suas famílias. Ele disse que nesse sentido a empresa Vale está importando pessoas doentes. Inclusive aqui na região metropolitana, no Hospital Madre Teresa e lá no Biocó, há alguns dessas pessoas que estão com Covid-19, né, sendo tratadas normalmente como tem que ser. Né? Mas realmente o povo começa a falar mal. É o pânico, né? Aquele medo, pânico, meu Deus. É o medo. E o Calil está mostrando que está com muito medo em relação a isso, né? E em nota, a Vale disse que sim, ela faz esse sentido de permitir que os seus funcionários retornem aos seus lares, mas que isso é natural, ela sempre fez isso e mesmo no período de pandemia, ela não pode travar essa liberação, né? Porque e a sede da Vale é aqui, né? Então a sede da Vale é aqui em Belo Horizonte. Ele falou que não, a Vale é muito rica, ela tem que manter esses funcionários por lá, mas não tem como. Não, inclusive a ocupação de leitos aqui em Belo Horizonte, graças a Deus, está equilibrada. Sim, né? Leitos de UTI até ontem era 49%, quer dizer, tínhamos 51% ainda para ser ocupados, se Deus quiser não vai precisar disso. Sim. Né? Então, graças a Deus, a situação boa ainda. Né, lembrando, inclusive, que ele falou que no dia 25 de maio ele ia tentar voltar aí com o comércio em Belo Horizonte, mas que não é uma promessa, né? E ele disse que por mês a prefeitura está aí gastando cerca de 70 milhões no combate ao coronavírus. Meu Deus. Já nessa terça-feira, vão começar a liberar os carregamentos que chegaram ontem das máscaras. Sim. Você lembra que a gente tinha comentado que ia ser até um decreto municipal de que quem fosse pego sem máscaras nas ruas e receber uma multa aí de R$80, né? É verdade. Ele voltou atrás, a história não é bem essa, mas as máscaras chegaram a Belo Horizonte ontem e nessa terça-feira eles já começam a distribuir para a população. Que ótimo. Ô Milton, eu tenho uma pergunta de interesse privado. Sim. Mas porque eu estava vindo, realmente, hoje eu estava vindo, eu pensei, meu Deus, já começou essa barreira sanitária lá na MG10, porque eu passo ali na cidade administrativa. Sim. Aí eu fiquei preocupado, se trava ali, já pensou? Aí eu pensei, vou pedir emprestado o helicóptero do Milton. Você me empresta o helicóptero para ouvir? Olha, por você ser uma boa pessoa, sempre me trata muito bem aqui, com consideração. Eu vou emprestar, tá bom? Vamos deixar de jogar a conversa fora e vamos falar de São Paulo, o transporte público em São Paulo. Sim. Ô, Cássio, a gente já tinha comentado aqui, não fui eu, né, mas foi outro repórter que tinha falado, sobre as restrições que o prefeito lá de São Paulo tem feito para poder evitar que as pessoas tenham mais aglomeração de pessoas, né? E evitar que as pessoas voltem a trabalhar. Na semana passada, o prefeito de São Paulo, o Covas, decidiu aí fechar algumas avenidas da cidade e algumas ruas para evitar a aglomeração de pessoas em empresas. Só que a coisa não funcionou muito bem, não. Ainda assim, gerou aí cerca de 11 quilômetros. Só que nessa semana, eles decidiram fazer um rodízio de carros na cidade. Isso. O seu carro termina com qual placa? Qual o número? 8. 8. Então, um número par. Se você morasse em São Paulo, hoje você poderia sair, porque hoje é um dia 12. Então, eles estão fazendo assim, se você termina a sua placa com par, você pode sair no dia par. Isso. Mas amanhã, por exemplo, você não poderia sair, porque amanhã é 13 e é um dia ímpar. E eles fizeram isso e na segunda-feira, para o trânsito da cidade de São Paulo, foi ótimo, foi excelente. Eles não viram ali nenhum engarrafamentos, o trânsito fluiu tranquilamente. Mas, em compensação, o transporte público foi muito maior e aumentou aí em cerca de 15%. Porque o paulistano, se ele não pode andar de carro, o que ele faz? Pega metrô. Ele pega metrô, ele vai andar de transporte público, com transporte Inclusive, público. aí a Estação da Luz. Sim, essa é a Estação da Luz que registrou aí um aumento absurdo. E aí você pensa, é para evitar das pessoas andarem de carro, para evitar aglomeração. Só que, ao contrário, eles estão crescendo com a aglomeração das pessoas no transporte público. E tanto o metrô do Brás quanto da Sé registraram aí números recordes de pessoas circulando nessas áreas de metrô. Segundo a prefeitura, está tudo tranquilo. Eles até aumentaram o número aí de trens dentro do metrô e vão aumentar o número de ônibus na cidade. Mas para a população, o que eles perceberam, na verdade, foi o contrário. Foi um aumento alarmante e muito grande de pessoas circulando, ou seja, mais aglomeração. Isso. Não adianta, as pessoas precisam trabalhar,
a prefeitura precisa de rever ações nesse sentido, né, Cássio? Exatamente. Cá para nós, eu creio que não foi uma boa medida. Não. Porque você tira as pessoas dos carros, quer dizer, limita a circulação de carros, as pessoas têm que ir para o trabalho, têm que circular, vão de ônibus, metrô, onde vão ficar mais juntas. Sim. O Milton, inclusive, a gente tinha comentado sobre a questão dos estados que não vão seguir o decreto do Bolsonaro, né? Sim. São Paulo também, o Dória, viu? Uma nota que chegou agora. O Dória disse que ele não vai seguir também totalmente, não. Ele vai separar os setores que ele acha correto. Sim, então, sim. Assim, ou seja, de 8 vão para 9 estados 9 agora. estados, mais o estado que agora é oposição ao governo Sim. Bolsonaro. Falar em governo Bolsonaro, vamos falar do ministro da Economia, Paulo Guedes. Tem notícias sobre Paulo Guedes. Cássio, a gente tem falado desde a semana passada sobre a PLC, você lembra, né? O projeto de lei complementar para ajudar estados e municípios durante o período de pandemia, para ajudar a economia desses estados e desses municípios. O Bolsonaro ia sancionar essa lei ontem, mas um burburinho está rondando lá em Brasília, viu? Dizem que boa parte dos ministros são contrários às barreiras que o Bolsonaro tinha colocado, porque ele tinha ouvido o ministro Paulo Guedes, para evitar, aliás, para manter o congelamento dos salários dos servidores públicos. Isso. Só que boa parte dos ministros é contrário a isso e disseram ao presidente para ele evitar esse tipo de ação e que ele deve sim manter aí a mudança aí de salário desses servidores, né? De que os servidores não devem ter os seus salários congelados. Segundo o ministro da Economia, o Paulo Guedes, a economia, se eles congelarem os salários dos servidores, a economia é de cerca de 130 bilhões de reais até dezembro de 2021. Caso a lei se mantenha até dezembro de 2021. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que parte dos ministros concorda que, na verdade, eles discordam do congelamento de salários e que os servidores devem ter seus salários normalizados aí. Só que eles disseram que tudo bem, parte dos servidores podem ter os seus salários congelados, mas que tal manter os salários aí de outros servidores, como os de agentes de saúde e das Forças Armadas, que são os principais servidores que estão lutando aí de frente ao combate do coronavírus, né? Decisão difícil, né? É decisão difícil. Só que a boa parte aí do pessoal da equipe do Paulo Guedes, que é da equipe do Ministério da Economia, disse que se isso acontecer, ao invés de 130 bilhões, a gente só vai ter aí uma economia de 43 bilhões. É uma economia muito grande e que isso vai ser péssimo para os agentes econômicos aqui do Brasil. O Bolsonaro tem até o dia 14, ainda essa semana, depois de amanhã, para sancionar essa lei. Vamos esperar e aguardar o que ele vai falar sobre isso, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Cena dos próximos capítulos. Vamos para a Amazônia, Milton? Vamos para a Amazônia, nós vamos contar aqui uma história interessante, que é a história da Wanderleia Ortega dos Santos, também conhecida como Wanda para os mais íntimos. Ela é enfermeira, na verdade ela é técnica em enfermagem lá no Amazonas e ela mora numa comunidade indígena de cerca de 700 famílias. Que legal. Que se chama Parque das Tribos. É um assentamento precário com cerca aí de descendentes de 35 tribos diferentes. Olha! A gente está vendo aí em noticiários que a situação da pandemia do coronavírus no Amazonas tem sido complicado, né, a cada dia. Mesmo. Esse assentamento são de famílias bem pobres, né, de descendentes de tribos. E a Wanda disse que a maior dificuldade nesse parque aí das tribos é que boa parte dos funcionários das áreas de saúde do estado não conseguem chegar até lá. Isso. Porque o acesso é muito difícil e é uma região mais periférica da cidade de Manaus. Ela decidiu fazer um projeto diferente, ela decidiu ajudar as pessoas doentes nessas regiões. Olha que interessante, ela criou um grupo no WhatsApp onde as pessoas falam o que elas estão passando e como elas estão se sentindo. Sim. Se as pessoas apresentam algum sintoma, né? Obrigado. Algum sintoma do coronavírus, ela vai até a casa da pessoa, passa alguns analgésicos e alguns medicamentos e ela dá dicas de como a pessoa deve se portar durante esse período. Interessante que ela criou esse grupo de WhatsApp e tem dado muito certo na cidade. Ela tem apenas 32 anos de idade. Que legal. E não só isso. A gente tinha comentado essa preocupação do presidente Bolsonaro em relação aos empregos, né? Sim. Porque boa parte das pessoas que moram nesse Parque das Tribos, infelizmente, perderam os seus empregos e com isso estão passando fome. Ela decidiu criar uma campanha por lá para que as pessoas doem não só alimentos, mas também itens de higiene pessoal.
Parabéns à Wanda. Parabéns para a Que Wanda. lindo, viu? 32 anos e... 32 anos. Ela atua, inclusive, numa... Gente, eu esqueci. ONG? Quando não é uma ONG. É como se fosse uma ONG, né? Uma iniciativa que ela ajuda pessoas que foram diagnosticadas com câncer de pele. Que lindo. Esse é o emprego dela. Mas, por enquanto, por quarentena, ela voltou para casa. E como ela mora nesse Parque das Tribos, né? O nome é diferente. Ela decidiu ajudar os moradores. É uma história muito bacana, né? Dizem que o melhor do Brasil é o brasileiro. Sim. E olha, parabéns à Wanda de orgulhar a gente. Parabéns para Milton, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Excelentes notícias. Agradeço não só ao Milton, agradeço a você que nos ouviu pela Rádio Super, nos viu pela Rede Super de televisão. E me despeço e amanhã, meio-dia, ao vivo, mais Super News aqui na Rede Super, na Rádio Super. Grande beijo e até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.